A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia, começamos este jornal das 6 da manhã com a atualidade internacional. 30 dias da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. Para hoje estão marcadas conversações para tentar pôr fim a este conflito. São encontros quadripartidos com o Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia. A delegação paquistanesa ofereceu-se para intermediar e anunciou para breve conversações entre os Estados Unidos e o Irão. Nem Washington nem o Teherão comentaram por enquanto este anúncio. A primeira reunião dos ministros dos negócios estrangeiros destes 4 países aconteceu no dia de ontem em Islamabad. O encontro prolongou-se durante horas, terminou sem resultados conhecidos. As conversações vão continuar no dia de hoje. Isto numa altura em que os ataques continuam e Benjamin Netanyahu deu ordem ontem à noite às tropas israelitas para expandir a invasão no Líbano. São declarações do primeiro-ministro israelita num vídeo divulgado pela Al Jazeera. Benjamin Netanyahu instruiu as forças armadas do país a intensificar as operações no sul do Líbano. O primeiro-ministro israelita diz estar determinado a mudar de forma radical a situação no norte de Israel. E Donald Trump diz que o cessar-fogo pode ser alcançado rapidamente. O presidente norte-americano avança que as conversações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão, através de intermediários paquistaneses, estão a correr bem. Diz mesmo que se verificou uma mudança de regime no Irão durante a guerra. Donald Trump diz ainda que o anterior regime foi totalmente dizimado. Também em entrevista ao Financial Times, o presidente norte-americano diz querer apropriar-se do petróleo do Irão. Donald Trump diz que quer ficar com o petróleo, que Washington poderia tomar o centro de exportação iraniano na ilha de Karg. Faz uma comparação entre esta potencial ação e a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Recordou a intenção norte-americana de controlar a indústria petrolífera venezuelana por tempo indefinido, depois do sequestro do presidente Nicolás Maduro no início deste ano. A Guarda Costeira norte-americana vai permitir a passagem de um navio de crudo russo com destino a Cuba, uma autorização dada pelos Estados Unidos. A ilha está há meses com falta de energia, é atingida por apagões regulares devido a um bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos. Os 2 navios que a Guarda Costeira mantém na região receberam ordens para deixar passar o navio russo. Este navio, que deverá chegar em breve a águas cubanas, espera-se que chegue ao destino Mantazas na terça-feira, dia 31. E viramos a página para a atualidade nacional. José Luís Carneiro justifica a visita à Venezuela com a preocupação pela comunidade portuguesa e a realidade dos presos políticos. Depois do congresso do PS em Viseu, o secretário-geral socialista passou pelo programa Isto é Gozar com Quem Trabalha e abordou esta viagem. Eu fui porque eu conheço bem a Venezuela, fui lá 10 vezes e visitei a Venezuela em circunstâncias muito difíceis. E entendi que tinha o dever de ir à Venezuela com 2 propósitos fundamentais. Exigir a libertação dos detidos políticos e, por outro lado, garantir que continua a haver proteção à comunidade portuguesa, porque não tem sido à Venezuela, tem sido também noutros locais onde tenho visitado as nossas comunidades, e um líder político deve estar mais próximo de quem está mais distante, particularmente dos centros de decisão e que vive momentos muito grandes de incerteza. Essa é a diferença entre quem fica no conforto dos gabinetes e quem gosta de dar a cara e assumir responsabilidades junto às pessoas. Declarações de José Luís Carneiro, já sobre as cartas de Luís Montenegro, a Luís Montenegro, quanto às quais não obteve resposta. José Luís Carneiro diz que o primeiro-ministro podia aprender muito com as propostas do PS, como, por exemplo, a redução do IVA nos produtos alimentares essenciais. E recuperamos os destaques do Congresso Socialista em Viseu. O PS recusa rupturas com o governo, mas garante que também não vai ficar em silêncio perante os erros do Executivo. Os socialistas desafiam o governo a ir a jogo, a posicionar-se
Face às propostas alternativas que os socialistas vão apresentar no futuro, no encerramento do Congresso, em Viseu, José Luís Carneiro apresentou várias iniciativas para os próximos tempos da oposição, mas assegurou que o PS continuará a ser responsável na forma, precisamente, de fazer oposição. Miguel Viterbo Dias. O partido pediu uma oposição mais firme, mas José Luís Carneiro recusa a ruptura com o PSD. Somos hoje um partido de oposição responsável, construtiva, mas firme, para dizer não àquilo que há que dizer não. Não procuramos instabilidade política, mas não ficaremos em silêncio perante os erros do governo. Ainda assim, vinca que disponibilidade para consensos não significa que os dois partidos sejam iguais. Há muitas diferenças entre o governo que temos e a alternativa que somos e que queremos continuar a ser. Por isso, aproveita o encerramento do Congresso para lançar várias propostas. José Luís Carneiro quer a economia a crescer mais de 3% ao ano, incentivos fiscais para empresas, correspondente ao aumento dos salários, formação qualificada para os jovens e habitação com isenção de mais-valias para venda de casas destinadas à residência permanente. O líder do PS quer ainda acabar com a pobreza infantil até 2035 e reabilitar 80% das habitações com mau isolamento térmico. Já na saúde, o foco são os cuidados primários e um novo sistema de gestão de emergência médica. Carneiro ouviu ainda aplausos dos autarcas ao pedir uma nova lei das finanças locais e quer ainda um simplex virado para a utilização da inteligência artificial. Com tanta proposta na mesa, mostra disponibilidade para convergências. Disponíveis para convergir com o Governo nas matérias essenciais ao interesse nacional. O secretário-geral do PS, que ainda assim afasta-se já num tema, a reforma laboral. No Governo estão do lado do passado. No PS estamos do lado do futuro. Que fique claro, tal como foi até agora apresentada de proposta laboral, naturalmente que merecerá a rejeição. E depois de um fim de semana a falar da indicação de juízes para o Tribunal Constitucional, na despedida apenas breves referências à aproximação do Governo ao Chega. Enquanto o Governo capitula perante aqueles que querem dividir, nós trabalhamos para unir. José Luís Carneiro no primeiro congresso como líder do Partido Socialista. Miguel Viterbo Dias, com os destaques do encerramento do Congresso do PS, os órgãos nacionais propostos por José Luís Carneiro foram eleitos com mais de 88% dos votos. E ainda no Congresso Socialista, a maioria dos restantes partidos da Assembleia da República também se fez representar. À direita, críticas a um PS em negação. À esquerda, pedidos de firmeza na postura da oposição, promessas de diálogo, mas também alertas para um partido em negação a tentar encontrar-se depois da hecatombe nas últimas legislativas. São alguns dos recados deixados pelos partidos. Carlos Pedro. No terceiro e último dia de trabalhos, quase todos os partidos marcaram presença no multiusos de Viseu para deixar saudações democráticas e até tranquilizar os socialistas. A composição atual da Assembleia da República sugere, impõe que muitas das coisas que são necessárias possam ser feitas em diálogo. Pelo lado do PSD, naturalmente estamos interessados nisso. Diálogo que é para se manter porque o PSD nunca se esquece do PS, diz a vice-presidente do partido. Sobre o Tribunal Constitucional, Leonor Beleza quer evitar ruído na praça pública. Com alguma discrição, também é necessária, alguma paciência, como eu dizia outro dia, para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira. Mais crítico foi o líder parlamentar do CDS-PP. Paulo Núncio aponta para um PS confuso e em negação. Seria importante que o PS, de uma vez por todas, aceitasse os resultados eleitorais das últimas eleições legislativas e deixasse de bloquear a nomeação dos novos juízes para o Tribunal Constitucional. Na mesma linha, Rui Ribeiro, da Iniciativa Liberal, diz que o PS é hoje um partido que está à procura de uma nova vida. Um partido que está à procura de se encontrar, de arrumar a casa, de definir uma nova entidade, um novo rumo, mas que essencialmente ainda não aceitou o resultado das eleições legislativas. À esquerda, as críticas não pararam e há quem considere que este Congresso não serviu para esclarecer nada. O PS deve deixar muito claro de que lado está, isto é, se está em cima do muro ou se está como um parceiro do governo ou se quer de facto ser a verdadeira oposição às medidas do governo da AD. E nós deste Congresso, muito sinceramente, não sentimos que houve uma decisão clara daquilo que o PS quer fazer. Aqui Filipa Pinto, do Partido Livre, também o PCP tem um desejo
quer que o PS mude de atitude e passe mesmo a ser oposição. Para além de se tratar de alternância, é fundamental tratar de alternativa e essa alternativa passa naturalmente por uma ruptura com as políticas de direita. Também o Bloco de Esquerda aponta o dedo a uma certa conivência dos socialistas, mas atira também ao Executivo liderado por Luís Montenegro. Muitas vezes quem vem viabilizar muitas das propostas, quer da governação, quer do PSD em sede da Assembleia da República, acaba por ser o próprio Partido Socialista. Por isso, nesse sentido, nós consideramos que existe uma dissonância grande entre as posturas, as observações críticas que aqui foram feitas hoje relativamente à governação e, por outro lado, uma espécie de dança a três na Assembleia da República. As reações a este Congresso número 25 do Partido Socialista, o Chega não se fez representar neste último dia de trabalhos no Multiusos de Viseu. O jornalista Carlos Pedro a resumir as reações dos partidos que marcaram presença no Congresso do Partido Socialista em Viseu. Na Operação Marquês, Pedro de Lille está a responder a mais um processo disciplinar. Além dele, os 3 advogados da defesa escolhidos por José Sócrates estão todos sob escrutínio disciplinar da Ordem dos Advogados devido à forma como atuaram durante o processo. Pedro de Lille, principal representante do antigo Primeiro-Ministro, já foi alvo de 7 processos disciplinares. O advogado já foi punido com multas e censura em 3 dos casos. Outro dos processos foi arquivado e outros 3 foram arquivados na sequência da amnistia papal aplicada em 2023. Agora, o novo processo surge na sequência da participação do Juiz Central Criminal de Lisboa, onde decorre o julgamento da Operação Marquês. O Observador tentou contactar Pedro de Lille, mas não foi possível obter uma resposta até agora. Este é um artigo assinado pelo jornalista João Paulo Godinho, que faz manchete a esta hora no site do Observador. Terminamos na educação. A obra de José Saramago pode verificar de fora dos conteúdos obrigatórios da disciplina de português do 12º ano. É o que o Governo propõe, segundo a proposta da revisão do documento da revisão de aprendizagens essenciais para o ensino básico e secundário. A notícia foi avançada pela RTP. A ideia é que a obra de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, passe a ser opcional. Até aqui a escolha era entre 2 obras do autor. Os professores podiam optar entre o Memorial do Convento ou o Ano da Morte de Ricardo Reis. Na nova proposta, caso seja aceito sem alterações, as escolas passariam a ter uma terceira opção, o romance Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, de Mário de Carvalho. A consulta pública desta versão do documento das aprendizagens essenciais decorre até dia 28 de abril. Fica por aqui este jornal das 6 da manhã. Deixe-se ficar, já a seguir, conferência de imprensa.